tortura psicológica que vocês querem? Então tomem. Esse filme me deu uma dor de cabeça. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme A Ira de Deus, um lançamento argentino original Netflix. Esse filme é uma adaptação de um livro chamado La Muerte Lenta, de Luciana B. E nele encontramos um drama psicológico que é daqueles que você ama ou odeia. Já adianto pra vocês que estou no time das pessoas que gostaram do filme, mas nesse vídeo trago algumas observações para comprovar que as pessoas que não gostaram dele não estão sem razão. Aqui faço uma análise sem spoiler na primeira parte e no segundo momento faço uma explicação para esse confuso filme. Então, se você somente quiser conferir a segunda parte do vídeo, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço análise sem spoiler. Então já sabe, deixa o seu like agora no comecinho, beleza? Bem, pessoal, apesar do título do filme ser A Ira de Deus, não espere nada relacionado à religião. Na verdade, o título se refere à vingança, ou melhor, uma ideia de justiça divina. Nessa história, acompanhamos um mistério. Uma mulher chamada Luciana alega que um famoso autor está envolvido, ou melhor, está por trás das mortes que estão acontecendo na vida dela. E ela procura a ajuda de um jornalista para expor tudo isso. Nem vou entrar em maiores detalhes para não estragar a experiência de ninguém. Afinal, esse filme é entregue como um grande quebra-cabeça pra gente. E é muito envolvente o modo como ele é moldado diante dos nossos olhos. Pouco a pouco as peças vão aparecendo e o quebra-cabeça vai ganhando forma. Logo, não espere uma história linear. O filme não dá avisos pra gente, mas ele faz um mega zigue-zague pra ir montando o quebra-cabeça, sabe? Tudo que a gente sabe é que essas mortes ao redor dessa protagonista feminina começaram há 12 anos atrás. E daí, gente, o filme se passa no presente, no passado, é uma bagunça. Mas é aquele tipo de bagunça que te prende. Acho muito importante destacar uma coisinha na narrativa. Prestem muita atenção na cronologia e na atmosfera que o filme dá pra gente de começo. Porque parte desses eventos vão ganhando outra conotação conforme o filme evolui. O que na minha visão é a grande genialidade dessa história. Porque A Ira de Deus tenta nos induzir e faz a gente acreditar nas duas versões diferentes, na da Luciana e na do autor. Ou seja, a trama fica brincando com as nossas mentes e toda hora remodela a nossa opinião, a nossa visão sobre o que tá acontecendo. Quem tá contando a verdade? Se é que existe alguma verdade ali. Na segunda parte do vídeo, eu comento pra vocês como que essa trama tenta enganar a gente, especialmente por conta de algumas sementinhas que o filme planta logo no comecinho. Separei alguns detalhes que comprovam que nessa história nada é o que parece ser. Então já sabe, hein? Se você tá curioso, segue comigo até o finalzinho. Fica comigo. Bem, já deu pra perceber que A Ira de Deus vai brincar com a nossa mente, vai apelar para o psicológico. Mas sabe o que é pior? O final dessa história deixa um gostinho amargo. Diria pra vocês que eu fiquei incomodada com o final. Eu sei que A Ira de Deus provavelmente vai incomodar muita gente e genuinamente eu entendo essa dor. Ao mesmo tempo que eu adorei a tortura psicológica do desfecho do filme, eu também fiquei meio desgostosa. Parece que o final é um grande pesadelo. Mas é sobre isso, né, gente? Esse é exatamente o propósito do filme. Ele se propõe a mergulhar de cabeça numa confusão mental. E olha, ele obtém sucesso nisso, seja para o bem ou para o mal. Ame ou odeie. É inegável que a trama tem bastante ritmo, ela não é arrastada e acompanhamos a resolução dos eventos por meio de uma outra via, uma terceira via, por meio do jornalista. É ele quem realmente se esforça para compreender o que aconteceu ou não aconteceu entre esses dois personagens. Logo, esperem uma história quase que redondinha, com começo, meio e fim. Porém, gente, ele deixa algumas coisas aberto à interpretação, à subjetividade de quem assiste. Comentando agora sobre as atuações, eu gostei do resultado final e acho que todos os personagens mais importantes foram bem trabalhados. A Luciana, o autor e o jornalista, que por sinal é um personagem com um caráter duvidoso. Bem, definitivamente eu gostei da Ira de Deus, só que sei que esse não é aquele tipo de filme que eu recomendaria para
todos que me assistem. É aquele tipo de produção para quem busca algo para refletir. É um filme com apenas 1h38, mas você vai gastar mais do que 1h38 pensando nele. Ele demanda certo esforço de quem assiste. Bem, pessoal, agora tenho que deixar um alerta de spoiler, porque agora vou para a segunda parte do vídeo com a explicação dessa história. Então, se você pretende assistir o filme, eu te recomendo pausar esse vídeo e voltar depois de assisti-lo, beleza? Antes de sair do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se você gosta de dicas de filmes e séries, aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora sim, dito isso, bora compreender a ira de Deus. Bem, pessoal, que filme, hein? Antes de qualquer coisa, eu quero saber de você, o que você achou dessa trama? O que esse filme despertou em você? Me conta aqui nos comentários. Particularmente, me senti torturada por esse filme. Ok, agora bora compreender essa trama. A Luciana denunciou o autor, o Kloster, por assédio sexual. Só que na perspectiva dele, ela deu sinais para ele que queria alguma coisa com ele. Eu não tô acreditando nisso. Consegui gravar um vídeo de 16 minutos falando o nome do protagonista masculino errado. Toda vez que eu falar Kloster, entenda Kloster. Ok, o que realmente aconteceu ali? Tudo parte desse ponto. E a partir disso, temos outros questionamentos. O Kloster realmente tem culpa no cartório? Ele matou a família da Luciana? No final do filme, fica implícito a verdade que cada um que assiste quer aceitar. Há quem diga que ele matou a família da Luciana e há quem diga que ele não matou. E as duas versões fazem sentido. Existem duas formas da gente compreender essa história. Uma perspectiva de obsessão e uma outra perspectiva de vingança. E ambas as perspectivas têm o mesmo ponto de partida, o beijo. Para o Kloster, a Luciana era manipuladora. Ela gostava de seduzir sob uma falsa aparência de inocência. Mas a Luciana se sentiu extremamente violada após o beijo. Ela não queria ele e após esse episódio, a vida dela foi marcada para sempre. Quase que instantaneamente ela mudou por conta disso. Antes ela utilizava roupas leves e decotadas, só que depois disso ela começou a se vestir de outra forma. Prestem atenção, ela sempre tá com roupas largas ou então que escondem todo o corpo dela. Ou seja, pra mim é inegável, em momento algum ela deu algum sinal para ele que ela queria aquele beijo. Aquele beijo foi um assédio. E aí você pode estar pensando: ai, não foi isso que eu assisti no filme. Sim, porém o filme brinca com a nossa mente. Assistimos a perspectiva do assediador e com isso fica muito fácil comprar a versão que é exposta pra gente. O filme intencionalmente passa um ar de sedução, porém é um ar de falsa sedução. Observamos um pai de família, um marido honrado tentando desviar a atenção de uma jovem bonita que deixa a calcinha dela à mostra para ele. Uma jovem que se curva intencionalmente para mostrar os peitinhos, as peitolas dela. Uma jovem que decide mostrar o braço dela para, quem sabe, iniciar alguma coisa mais sexual entre eles. Mas, amados, pensa comigo, independente de você ser mulher ou não, quantas vezes você já deixou acidentalmente a sua roupa íntima à mostra? Eu aposto, gente, que você que tá me assistindo, com certeza, alguma vez na vida já pagou algum cofrinho acidentalmente. Quem nunca pagou cofrinho na vida, que atire a primeira pedra. Ou seja, esse lance de falar que ela tava exibindo a roupa íntima pra ele não é sustentável. E outra, ela confiava nele. Ela foi acolhida pela família dele. A esposa dele gostava dela, a filha dele gostava dela e ela tinha uma relação de confiança com ele. Daí, se colocando no lugar dela, você que tem uma relação de confiança e respeito por uma pessoa, você vai ter receio de mostrar uma marca que a pessoa acabou de descrever com precisão, ainda mais se essa marca é no braço, gente. Foi um ato inocente dela, ela não precisou se despir, ela não ficou nua, ela apenas levanta o casaquinho pra mostrar uma marca. E aí que tá, gente, esse é o meu ponto. O Kloster enxerga isso como quer. Na visão dele, ela tava se exibindo pra ele. E é exatamente assim que acontece no mundo real. Assediadores moldam a realidade e encontram sinais onde não existem. Dito
Dito isso, agora vamos compreender a primeira perspectiva que eu falei pra vocês, a da obsessão. Primeiro fato inquestionável: toda vítima de assédio não se sente mais confortável perto do assediador e em muitos casos desenvolvem medo dele ou dela, porque mulheres também podem ser assediadoras. Daí a Luciana encontra o sujeito que assediou ela no dia e no local exato em que o irmão dela morreu. De início, como a Luciana era muito religiosa, o pai dela era pastor, ela sente que aquilo ali, a morte do irmão, foi um castigo divino pelo mal que ela causou na família do Closter. Ela sabe que ele ficou devastado por conta disso. Então, aquela primeira morte seria uma forma da vida castigá-la? E é justamente por isso que ela decide enviar uma carta para o Closter pedindo desculpas. Mas daí, gente, acontece uma segunda tragédia. A família dela, ou melhor, os pais dela, são envenenados e rapidamente ela liga os pontinhos. Ela sabe que o autor sabia que a família dela iria comer uma torta e quem lembra, gente, foi exatamente ela quem ensinou para o autor a diferença entre um cogumelo que pode ser comido de um que não. E como ela estava muito fragilizada por conta das mortes que estavam acontecendo na vida dela e também pelo trauma que ela carregava, foi fácil para ela começar a encontrar sinais onde não existiam. Ela começa a buscar justificativas para as mortes que estavam acontecendo na vida dela. Ela queria encontrar um culpado por aquelas mortes, porque assim ela não estaria sendo vítima de uma vingança, de uma justiça divina. Traduzindo o principal ponto dessa primeira perspectiva minha, ela cria uma obsessão pelo Closter porque ela precisa de um bode expiatório. Nessa visão, ela precisa acreditar que ele estava causando mal a ela, segundo a lei de Talião, e não era necessariamente Deus que estava castigando ela. Aquilo era um ato humano. Tá, mas o que é a lei de Talião? Nessa perspectiva, uma pessoa que faz mal a outra deve ser punida em grau semelhante ao sofrimento que ela causou a outra pessoa. Ou seja, seguindo essa lei, o sofrimento que ela causou na vida do Closter ao denunciá-lo como assediador resultou na morte da família dele, 2 pessoas. Só que não seria justo ele apenas matar 2 pessoas da vida dela, porque ela acabou com a família dele. Ou seja, ele tem o direito de matar toda a família dela, para que ela sofra exatamente como ele sofreu. E é por isso que no final do filme ela decide tirar a própria vida. Porque tirando a própria vida, não teria por que ele se vingar dela. E essa seria a única forma de manter a irmã caçula dela viva. Só que o Closter, nessa primeira perspectiva, não estava matando a família dela. Ela acreditava que ele estava. Pode até ficar confuso, porque ele incentiva ela a pular daquele andar. Só que ele incentiva ela a pular porque ela estava causando uma mega dor de cabeça na vida dele. Foi mais ou menos assim o pensamento dele. Essa doida não para de me causar problema. Ela quer pular, ela que pule. Como observamos na cena final, fica meio que implícito que o Closter iniciou um relacionamento amoroso com a Valentina, a irmã dela. E isso a gente pode justificar pela tendência que ele tinha a querer se relacionar com alguém mais jovem que ele. Ele tentou isso com a Luciana, mas não deu muito certo. Podemos deduzir que nessa perspectiva de obsessão, a Luciana tinha uma certa tendência à loucura. Só que o Closter alimentava isso, porque ele queria se vingar, não necessariamente matando a família dela. E é por isso que ele sempre esteve por perto, nos lugares em que a família dela estava, porque ele queria lembrá-la do mal que ela fez na vida dele. Ele queria gerar uma tortura psicológica nela. No entanto, gente, na minha segunda perspectiva, a gente faz uma leitura diferente do filme. Quando a Luciana percebe a coincidência entre a morte do irmão e o autor presente naquele lugar, ela envia uma carta para ele, talvez por sentir culpa, remorso, mas sobretudo para tentar pará-lo. Ela conhecia a mente dele. Ela sabia que no fundo, provavelmente, ele acreditava que ela era culpada pela morte da família dele e ele não iria parar até ver ela sofrendo da mesma forma que ele sofreu. Ou seja, nessa segunda perspectiva, o Closter tem
sim culpa no cartório. Ele planejou uma vingança lenta, dolorosa e perfeita, uma vingança que não deixava rastros. Ninguém iria acreditar que ele foi o responsável pelo afogamento de um salva-vidas muito mais jovem que ele. Ninguém iria desconfiar que ele foi o responsável por inserir cogumelos venenosos na torta da família dela. Ninguém iria desconfiar que ele enviava cartas falsas para um preso. E com certeza ninguém iria ligar ele a um incêndio que aconteceu em plena onda de incêndios. Ele conhecia boa parte da vida dela e passou a acompanhar os movimentos da família dela. A vingança perfeita. Era apenas necessário paciência. Somente a Luciana saberia que ele era o culpado. Ninguém iria desconfiar dele. Ou seja, nessa perspectiva aqui, ele realmente está aplicando a lei de Talião. E no finalzinho, quando ela tá lá pra se matar, ele realmente incentivou ela a se matar por puro prazer. E a gente sabe que ele prometeu não fazer mal à irmã dela. Só que existe vingança melhor que essa. Ele não faz mal à guria como ele prometeu. Mas ele não prometeu não ficar com ela. Talvez na mente dele isso possa ser uma espécie de reparação divina, já que ele estava ganhando com a Valentina uma outra bailarina na vida dele. Já que a Luciana tira uma bailarina da vida dele, nada mais justo do que ela repor uma bailarina na vida dele. Ou seja, na primeira perspectiva, a Luciana imaginou tudo aquilo e apenas colocou ele como culpado. Já na segunda perspectiva, ele realmente torturou ela pra caramba. E aí, me conta aqui nos comentários qual dessas perspectivas você prefere. Ou se você tiver uma terceira perspectiva, me conta aqui. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Se ele foi útil pra você, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!